Beleza. Ó, duas coisas importantes que tem que lembrar sempre é esse make hello e esse ponto barra hello. O que cada um faz? A gente viu isso bastante já, eu acho. O make hello ele compila o arquivo, ele passa a linguagem C, que é o nosso código que a gente vai escrever agora. Ele passa da linguagem do nosso código para a linguagem que o computador entende, para assim poder executar algum programa. E o ponto barra hello ele executa o programa que a gente quer, que no caso é o programa já compilado. Beleza, a gente tem que lembrar bastante de funções e argumentos. O que é isso? Basicamente é esse tijolinho aí do Scratch, que é o diga hello world. Como que passa isso para código? É print. O print ele é para aparecer alguma coisa na tela, só que só print não resolve, a gente tem que ser o printf. O F, se eu não me engano, é para formatado, alguma coisa do gênero. Para fazer ficar igual aquele tijolinho, a gente escreve ali dentro dos parênteses hello world, só que ali precisa, para a gente definir o que é texto, que é para aparecer para o usuário, do que não é texto, que não aparece para o usuário, a gente coloca as aspas. E a gente não pode esquecer nunca do ponto vírgula, que fica ali. E quando a gente pega, por exemplo, lá no Scratch, a gente usa isso aqui. Aquilo ali é uma variável, é algo que a gente pede para o usuário dar alguma coisa e ele vai retornar algum valor. Basicamente ali está perguntando qual o seu nome e pedindo para esperar, para o programa esperar. E isso vai voltar para a gente uma variável, que ali está de nome answer, que é resposta. Como faz isso em código? A gente pega uma getString. Uma string, ela é um tipo de variável que a gente vai ver ali para frente. A gente pede para pegar getString. Aí, como se fosse o printf, a gente abre essas parênteses e escreve algo dentro. Nesse caso aqui é what's your name, dentro das aspas, e assim o programa vai esperar. Porém, não está completo, porque aqui só está pedindo para a gente pegar uma string. A gente precisa nomear essa string, essa variável que a gente tem. Como que a gente faz isso? A gente pega todo esse getString do lado direito do sinalzinho de igual, e do lado esquerdo do sinal de igual a gente pega o nome da nossa variável, que nesse caso é answer, só que a gente precisa definir que tipo de variável é essa. Nesse caso é uma string. E a gente não pode esquecer do ponto vírgula do final. Quando a gente tem esse tijolinho aqui, lá no Scratch, o que ele significa? Ele está falando para eu pegar a nossa resposta, que foi dessa pergunta que a gente fez, e juntar com hello e vírgula, aí vai falar o nome da pessoa. Como que eu faço isso? Basicamente, esse tijolinho roxo, ele é o printf, e dentro é hello, vírgula, detalhe, olha onde está as aspas. A gente está definindo que ali dentro é texto, ali dentro é o que vai aparecer para o usuário. Essa porcentagem S, a gente está chamando a nossa string, a nossa variável que a gente criou ela aqui. A nossa variável, qual o nome dela? É answer. A gente precisa definir ela. Qual variável? A gente está chamando uma variável, mas qual variável a gente está chamando? Nesse caso é a variável answer. Aqui a gente coloca todo o texto que a gente quer, hello, vírgula, porcentagem S para a nossa string, fecha aspas, de fora coloca a vírgula e o nome da nossa variável. Como que isso aqui é em código? Isso aqui é um tijolinho que, quando clicado na bandeirinha verde, que é o Start, quando inicia o programa, o que vai acontecer, né? Isso aqui, basicamente, é aquele int main void que a gente vê no começo dos códigos. Esse int main void, ele é quando inicia,
eu quero que execute o que tem aqui dentro. E basicamente quando eu junto o diga embaixo do start, quando o start for clicado, é basicamente esse tipo de código que está aí na parte preta. Int main void, quando a bandeirinha verde for clicada, e o printf hello world, que é o nosso diga hello world do lado branco da tela. Deixa eu dar uma olhada se está aparecendo direitinho aí. Tá, beleza. Só que isso aqui sozinho não está completo. O que a gente precisa? A gente precisa incluir uma biblioteca. O que é uma biblioteca? Biblioteca é um acumulado de códigos que foi feito por outra pessoa para dar uma ajuda, para simplificar as coisas, como esse printf. Esse printf tem alguns códigos por trás dele, porém alguma pessoa há muito tempo atrás fez um código, uma biblioteca para ajudar. Essa biblioteca que a gente precisa incluir é a stdio, que é Standard IO. Standard acho que é padrão, se eu não me engano. A gente tem também no nossa IDE, no nosso lugar que a gente vai programar, onde que a gente vai colocar os nossos códigos para rodar. A gente tem o help 50, que é quando a gente faz algum erro que a gente não consegue perceber onde que está aquele erro. A gente não consegue identificar o erro, a gente roda o help 50 para procurar esse erro pra gente. Nem sempre ele vai funcionar, às vezes ele falha, mas várias vezes ele pode ajudar também. O style 50, ele é basicamente para te falar quando o seu código está bonito, quando ele está bem arrumado, quando ele está comentado, quando ele acha que seu código já está bom. Você não precisa mexer nele para ficar mais legível, por exemplo. Em vez de ficar aquela bagunça, ele vai te fala o que está faltando. Às vezes ele acha que você precisa pular uma linha para escrever na outra, para ficar mais fácil, e ele olha isso para você. O check 50 vocês vão usar entre essa e a próxima aula no dever. Basicamente é algo para corrigir o seu dever. E ele vai, por exemplo, teve algum erro, ele vai e te fala qual que é o erro, o que deu de errado ali, para você ir consertar. A gente tem esses códigos aqui. O que são esses códigos? Basicamente a gente tem a nossa IDE, o nosso lugar para escrever o nosso código, que é essa barra preta em cima. Embaixo a gente tem o nosso terminal, onde a gente escreve esses códigos aqui. Esses códigos eles são gerenciador de arquivos. Basicamente eles mexem com os arquivos que tem ali nesse caso aqui, na nossa nuvem. A gente tem aquela barrinha ali do lado que são as pastas e os arquivos, porém se a gente não tivesse, iria ficar assim, como que a gente ia mexer nos arquivos? Por isso, é isso aqui. Eu peguei, na verdade, esses aqui, coloquei na frente de cada um, o que cada um faz. No caso, o CD, ele troca de pasta, é só escrever, no caso ele troca você de pasta. Por exemplo, como se fosse um duplo clique em alguma pasta. Você vai para aquela agora. Basicamente, é só você escrever CD, o nome da pasta e barrinha na frente. Aí você passa da pasta que você tá para a próxima pasta que você quiser. Ou se você quiser voltar, você é só escrever cd ... Aí você volta para a pasta inicial. O segundo ali é CP, é copiar arquivos. Ele copia arquivos que você já tem escrito ali. Basicamente é só ir ali na parte azul e escrever CP, o nome do arquivo que você quer copiar, e na frente o nome desse arquivo já copiado. Por exemplo, eu não quero o mesmo nome para os dois arquivos, porque assim, se eu colocar o mesmo nome, ele vai substituir o outro. Eu vou copiar à toa, basicamente.
Então eu tenho que trocar o nome desse arquivo. Aí eu coloco de arquivo para arquivo 1, como eu coloquei ali em azul, aqui em cima. A gente tem o L e o S, que ele faz uma listagem de todos os arquivos que está na sua pasta atual. Por exemplo, a gente está na primeira pasta, a gente tem mais 3 pastas e um executável. Eu coloco ls, eu não sei dessas 3 pastas, nem sei dessa executável. Coloco ls, ele vai listar para mim exatamente o que é. O ls, o que vai acontecer? Ele vai mostrar os arquivos. Quando é executável, ele vai mostrar o nome do arquivo com um asterisco na frente e em verde. Aí você vai saber já que aquilo é um executável. Você pode simplesmente colocar o ponto, traço, ponto, barra e o nome do arquivo para executar. O mkdir, o que é? O make directory. Ele cria uma nova pasta. Ele cria um diretório. É fácil de usar, é só escrever mkdir e na frente o nome da pasta que você quer criar. A gente tem o M e o V. A gente tem o M e o V, que ele tem duas funções. Ele pode trocar o nome do arquivo que você quer ou mover o arquivo de pasta. Por exemplo, eu quero trocar o nome do meu arquivo de arquivo para arquivo 1. Eu coloco mv arquivo e na frente arquivo 1, que seria o novo nome. Ou se eu quero trocar esse arquivo de pasta, eu quero passar para uma próxima pasta que eu tenho. Por exemplo, eu criei aqui esse arquivo em um lugar errado, eu quero passar ele para uma nova pasta. Eu coloco mv, o nome do arquivo, o nome da pasta e coloco a barra na frente para mostrar que é uma pasta. A gente tem também o R e o M, que é remove. Ele serve para remover os arquivos. E é basicamente só escrever rm e o nome do arquivo. rmdir é a mesma coisa, só que ele só remove pastas. O rm, só rm, ele só remove arquivos. Basicamente, para executar o rmdir é só escrever mrdir e pasta, o nome da pasta na frente. Esse link aqui em roxo tem vários outros comandos lá de gerenciamento de arquivo. Basicamente, você não vai precisar deles, mas quem tiver curiosidade pode ir lá. Eu vou mandar esse link no Discord quando terminar a aula. Agora, em questão de variáveis, a gente viu a string lá e eu quero saber alguns outros tipos. O que é? Basicamente é esses aqui, os que são mais usados. Tem mais, só que esses aqui são os mais usados. E aqui eu fiz uma explicação de o que cada um faz. Basicamente, o bool ali em cima, ele é uma expressão boolean. O que é uma expressão boolean? Ele só pode ser respondido com sim ou não. Por exemplo, você é maior de idade? Sim ou não, não existe talvez. É sim ou não. Uma expressão boolean só pode ser respondida com verdadeiro ou falso. Char é um único caractere ASCII. O que é ASCII? A gente viu, acho que foi na primeira ou na segunda aula. Acho que foi na primeira. Que é um caractere daquela tabelinha lá. Pode ser algum número, pode ser alguma letra, ou pode ser algum sinal. Basicamente, ele só pega um caractere. Ele só recebe um caractere. O double, ele é um valor com vírgula, que ele consegue ter mais números depois da vírgula do que o float. O float, ele é um número com vírgula, porém ele só consegue alguns poucos números depois da vírgula. Acho que ficou meio complicado de entender, mas basicamente o float, se eu não me engano, ele consegue, por exemplo, 0,5 zeros depois daquilo e 1 no final, óbvio, mas basicamente é 0,5 caracteres depois daquilo. Se eu não me engano, é isso. O double ele já consegue mais. Já consegue bem mais do que aquilo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma calculadora científica que eu preciso
todos os números ali possíveis. Aí eu vou usar o double em vez do float, porque o float ele só vai dar o começo das vírgulas. O int ele é números inteiros, basicamente 1, 2, 3, 4. O long ele é números inteiros, a mesma coisa que o int, só que ele tem uma capacidade maior que o int. Basicamente o int ele consegue só até uns 2 ou 3 milhões e o long ele já consegue para cima disso. O string que a gente viu ali, ele é uma palavra, uma frase, ele é uma sequência de caracteres que pode ser usado. Como que a gente chama, como que a gente consegue, igual a gente usou o getString ali na frente. Basicamente é só colocar get underline, que é essa barrinha embaixo, e colocar o nome da nossa variável que a gente quer pegar. E para chamar ela lá no printf é só colocar a porcentagem e colocar uma letrinha na frente. E aqui eu tenho as letras para as que podem ser chamadas aqui, né? Por exemplo, ali, porcentagem C é char, porcentagem F float e double, porcentagem I int e porcentagem LI é long. O I do LI em long é porque ele é long int, o nome completo dele, por isso LI. E a porcentagem S é para chamar uma string. Agora a gente entra aqui em uma coisa que basicamente todo mundo sabe, mas que também pode ser feita aqui, por exemplo, quando a gente for fazer algo parecido com uma calculadora, ou vocês próprios forem fazer algo parecido com uma calculadora. São os sinais. Basicamente isso aqui é a mesma coisa, mais para adição, menos para subtração, asterisco para multiplicação e a barra para divisão. Só que a gente tem uma coisinha diferente ali. A gente tem aquela porcentagem ali, que é o remainder, é o restante em tradução livre. Eu não traduzi esse último, por quê? Porque eu não sei o nome desse último em português. Eu tive que pesquisar para saber o que significa esse remainder. E é basicamente assim, eu tenho 15 dividido por 6. Só que 15 dividido por 6 iria dar um número quebrado, iria dar um número com vírgula. Então, a porcentagem, ele faz o seguinte, ele pega isso aqui, divide, só que ele pega, por exemplo, o 6, o mais próximo de 15 que consegue dividir é o 12. Então ele faz 12, aí no caso 12 dividido por 6 dá 2, passa pro lado de cá. E o restante ele é basicamente o que? 15 menos 12. No caso, dá 3 o resultado. Isso aqui serve, por exemplo, se eu quero saber se algum número divide perfeitamente por outro. Que aí, no caso, o resultado vai ser 0. O resultado da porcentagem vai ser 0. E aí eu vou saber se dá para dividir, se divide perfeito. Isso aí depende do que você for fazer, mas não creio que use muito. Eu, por exemplo, nunca usei isso. Agora a gente entra aqui em variáveis, só que uma variável, por exemplo, que a gente usa lá no Scratch como contador, igual está escrito ali, set counter to 0. Esse counter foi uma variável criada pelo usuário do Scratch, que significa contador, ou, se eu não me engano, pode ser cronômetro. Aqui, esse set, ele significa defina, ou mude, creio eu que possa servir para isso também, que é defina counter como 0. Ele vai trocar o counter, nossa variável counter, para 0. Basicamente, counter é igual a 0, só que nós precisamos definir que ele é um int, que ele é um número inteiro,
e a gente precisa colocar o ponto e vírgula na frente para contar. A gente definiu nossa variável e colocou como zero, mesma coisa que o bloco ali. E a gente tem lá no Scratch esse aqui. Esse aqui é o que? Esse aqui é mude o cronômetro em 1. Por exemplo, sempre que passar aqui eu vou adicionar 1 ao valor do nosso cronômetro. Por exemplo, aqui ele é 0, quando passar por aqui ele vai se tornar 1, aí passou de novo, se tornou 2 e assim vai. Como que é que faz isso aqui em código em linguagem C? Basicamente é counter é igual a counter mais 1. Esse counter mais 1, ele precisa obviamente de um ponto vírgula no final, mas ele pode ser escrito de uma maneira mais bonitinha, de uma maneira mais elegante, a gente pode dizer assim, e mais rápida também, que é basicamente counter mais igual 1. Faz a mesma coisa que isso aqui. Porém, ainda não está perfeito. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente escrever counter plus plus, counter mais mais, que faz exatamente a mesma coisa aqui. Sempre que passar por esse counter mais mais, ele vai adicionar 1 naquele número que já estava definido. Agora a gente vai entrar em condições. O que são as condições? As condições são os sys lá do Scratch, os ifs. Basicamente é isso aqui. If é se em inglês. If x é menor do que y, vai executar o que está ali no meio, o roxinho, que é diga que x é menor do que y. Como que eu escrevo isso em linguagem C? Basicamente é praticamente o que a gente está vendo ali. Se x é menor do que y, eu vou abrir a chave e colocar ali dentro o nosso printf, falando que x é menor do que y. Aquele /n é para pular para a próxima linha, para não ficar feio, basicamente. Isso aqui, a gente tem que, se x é menor do que y, então diga x é menor do que y. Se não, diga x não é menor do que y. Isso aqui, escrito em C, é basicamente também a mesma coisa. Se x for menor do que y, eu quero que execute alguma coisa ali. Se não, execute outra coisa. No caso, a gente coloca os prints f ali. Agora, para botar um pouco de terror, isso aqui é um if, else, if, else, if. Isso aqui, por mais que seja assustador, em Scratch, em linguagem C é bem mais simples. Basicamente é isso aqui. É o se x é menor do que y, executa aquilo ali. Se não, aí eu não tenho certezas como que eu traduzo isso para português, mas é basicamente, se não for aquilo ali em cima, eu quero que verifica se é isso aqui. Se não for o de cima, verifica se é esse de baixo. Se não for esse de baixo, verifica se é o de baixo de novo. E assim vai, até onde você quiser. Basicamente aqui, se x é menor do que y, eu vou falar alguma coisa. Se não, eu verifico se x é maior do que y. Se não for, eu verifico se x é igual a y. E eu coloco os printfs aqui. Porém, se a gente olhar bem aqui, a gente pode melhorar um pouco esse código. Como que a gente melhora? A gente pode pensar que se x não é menor do que y e x não é maior do que y, só pode ser igual a y. Então a gente não precisa desse else if, a gente não precisa no final verificar se x é igual a y. A gente pode simplesmente falar, se não for nenhum dos dois de cima, vai ser o terceiro 100% garantido. Então a gente tira aquela verificação que a gente tinha ali e coloca, se não for nenhum dos dois, vai ser x é igual a y. E a gente tem os loops. Loops a gente viu um pouquinho da última vez. E
basicamente lá no Scratch a gente tem o nosso bloco chamado forever, que é o para sempre, o sempre. O que esse bloquinho significa? Eu quero que sempre repita algo. Sempre que chegar no final do que tem aqui dentro, por exemplo, esse diga hello world, sempre que chegar no final eu quero que volta e refaça tudo de novo. Volta e refaça e assim vai. Como a gente faz isso em C, em linguagem C? A gente, por exemplo, pode usar essa função que é o while. While em inglês significa enquanto. Basicamente a gente coloca ali dentro, igual todos os outros, a gente coloca o que a gente quer fazer, só que a gente precisa definir algo, a gente precisa definir alguma coisa para acontecer, para esse looping funcionar. Porque se eu fizer assim não vai funcionar. Eu preciso definir algum motivo para ele ficar dando looping. Eu coloco as parênteses na frente de while e para eu rodar esse looping para sempre, eu só defino ele como true, como verdadeiro. Ele vai basicamente sempre fazer esse printf hello world, igual no bloquinho do Scratch. While, abre parênteses, true. E a gente tem esse looping aqui também, lá no Scratch, que é o repita 50 vezes, no caso, diga hello world, e quando chegar no final ele vai voltar e fazer isso 50 vezes. Como que a gente faz isso aqui? Primeiramente, a gente tem que definir um contador para a gente poder fazer ele repetir 50 vezes. Basicamente a gente define uma variável chamada contador ou chamada i, ficar mais fácil de escrever enquanto a gente está programando. Depois disso a gente vai colocar um while. Dentro do while a gente vai escrever que i menor do que 50 enquanto i for menor que 50, eu quero que execute o que tem aqui dentro, que é printf hello world. Porém, se ficar desse jeito, ele sempre vai ser menor do que 50, porque a gente definiu ele como 0. A gente precisa adicionar 1 nesse valor de i. Então a gente coloca i é igual a i mais 1, ou a gente viu que é melhor colocar i mais igual a 1, ou simplesmente i mais mais. Sempre lembrando do ponto vírgula ali no final. A gente pode também, igual aqui em cima, a gente definiu i sendo 0. E ali dentro da nossa condição do while, ser i menor do que 50. A gente não colocou menor ou igual do que 50. Ou seja, quando ele chegar no 49 vai ser a última vez que ele vai repetir. Por que isso? Porque quando conta do 0, ele basicamente vai até, no caso 50, mas no caso 0 conta 50 para cima, chega no 49 e o 50 ele seria o número 51 da fila. A gente, se a pessoa achar melhor, pode simplesmente fazer isso, que é int i é igual a 1, começa a contar no 1, enquanto i for menor ou igual a 50, ele vai executar o que tem aí dentro. A gente pode também fazer isso aqui, que é contar de cima para baixo. A gente define o i como 50 e pede ele para ir descendo cada vez mais. Ali no printf hello world, embaixo dessa linha, estava i mais mais, porque estava aumentando. Agora que está diminuindo, a gente coloca i menos menos, a mesma coisa, ele vai diminuir 1 por vez. Em vez de usar o while, a gente pode usar algo melhor do que o while, porque o while ele já gasta todas essas linhas aqui. O mais comum da gente usar é o looping for. É para tal coisa que vai acontecer, eu quero que execute o que tiver ali dentro, que no caso é o nosso printf.
E como que eu faço esse looping? Basicamente, eu vou colocar as parênteses na frente e vou definir uma variável. Lembrando que no while a gente define a variável antes de escrever o while. A gente escreve nosso int i igual a 50 aqui, no caso, ou pode ser igual a 0. A gente... calma aí, tava aqui. A gente define ele já dentro do looping, para a gente não precisar definir fora, para a gente gastar uma linha só para isso. A gente coloca int contador igual a 0, ou igual a gente fez no outro, int i igual a 0. Só que a gente ainda tem que definir algumas coisas. Por exemplo, a gente tem a nossa variável, a gente precisa saber até quanto que quer que conta aquela variável, aquele looping. Por exemplo, no while a gente contou até 50 vezes, aqui a gente quer contar até 50 vezes também. O que a gente faz? Na próxima, a gente escreveu int i igual a 0, ponto vírgula. Na próxima coisinha aqui na frente, a gente vai dar essa informação. Eu quero que o i seja menor do que 50. Quando passar de 50, quando passar de 49 nesse caso, vai parar esse looping e vai seguir reto para baixo. E por último é o que vai mudar quando passar esse looping, quando ele voltar. Que no caso é adicionar o 1 no i. Basicamente a mesma coisa que a gente tinha visto antes. Bom, agora é 4h39. A aula ainda não acabou, a gente tem algumas coisas, porém a gente vai entrar em abstraction. Se eu não me engano, deve ser alguma coisa parecida com abstrato, mas não tenho total certeza. A gente vai agora para nossa IDE, ela está aqui, e eu vou ter que reiniciar a página aqui porque passou muito tempo. Agora eu vou mostrar algumas coisas aqui que vocês vão usar para o dever. Basicamente é brincar com código. Basicamente é isso. Eu vou criar aqui do lado um novo arquivo chamado aula.c. Basicamente vai ser isso. Eu vou excluir esses dois aqui que eu tinha feito antes. Eu vou abrir. Beleza, eu tenho aqui. Primeira coisa que eu faço sempre, eu incluo aquela nossa biblioteca que a gente viu, que a gente precisa dela, e incluo também uma outra biblioteca que é do próprio curso de Harvard, que é esse cs50.h. Beleza, o que eu faço aqui agora? Eu quero brincar com algumas coisas. Por exemplo, eu quero fazer um int main void e escrever aqui printf basicamente isso aqui. Vamos ver se funciona, ou se já teve algum erro em 7 linhas que eu escrevi. Vamos ver. Funcionou. O que eu faço para executar aqui é ponto barra e escrevo o nome do nosso arquivo. No caso, falou aqui miau. Basicamente é isso aqui que eu quero brincar. Eu quero brincar com miais na tela. O que eu faço? Eu vou, por exemplo, calma aí que pegou isso aqui, é aqui em cima que eu quero copiar. Eu vou brincar com isso aqui. Eu fiz isso aqui e deu certo. Porém, eu preciso repetir isso
5 vezes, a gente acabou de olhar um sistema de looping. Deixa eu pegar uma folha aqui e passar para frente. A gente acabou de olhar um sistema de loopings. A gente acabou de ver como que funciona todo esse sistema de while e de for. Então, como que eu melhoro esse esquema aqui? Se eu vim aqui e colocar while true e escrever aqui printf, isso aqui, o que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Vamos ver. Tá indo infinito e não para mais. Tem trilhões aqui agora. Aí vou até parar de coisar isso aqui, porque nossa senhora. Vou dar. Oh meu Deus. Clear buff. Aí. Parou? Oh nossa senhora. Aí. Deve ter parado agora. Deixa eu fechar isso aqui e abrir de novo. Beleza. Voltou aqui. Até bugou de ficar repetindo isso para sempre. Como eu faço para melhorar isso aqui? Eu vi ali que se eu escrever i, no caso int i igual a 0, eu defino que é isso. Eu coloco aqui dentro, enquanto i for menor do que 5, eu quero que defina isso aqui. Mas aqui, igual a gente viu ali, vai ficar para sempre, então eu preciso mudar o nosso i sempre que passar em um looping. Eu coloco i mais. Vamos ver se deu. Deu certo. E eu faço isso aqui, temos 5 miais aqui. Só que a gente pode ir ainda mais fundo nisso. A gente pode, por exemplo, eu coloco aqui, deixa eu até pegar um detalhe aqui pra gente. Por exemplo, eu defino aqui em cima void meow void. Eu coloco que aqui dentro eu quero que faça o que? Eu quero que dê um print f meow barra n, e é isso aqui. E aqui embaixo, calma aí, eu excluo isso e coloco simplesmente meow, isso aqui. Basicamente isso aqui. Mas será que vai funcionar? Quando a gente pensa em algum código assim, a gente tem que saber que o código ele vai vir de cima para baixo. Ou seja, ele vai executar aquele printf ali primeiro. Então, aqui em cima, eu só aviso para o programa que esse void meow existe. Como é que eu acabei excluindo isso aqui? Eu só aviso para o programa que esse void meow existe. Então, eu excluo isso aqui, coloco um ponto vírgula. O programa agora já sabe que esse void meow existe. Nós temos aqui, isso aqui seria igual a isso. A gente está definindo algo igual ao printf, por exemplo. Ele é definido algo dentro do printf para fazer aquilo. A gente está definindo uma ação que chama meow e ela é igual a isso aqui. Agora que o programa já sabe que esse meow existe, a gente pode simplesmente escrever ele embaixo disso aqui, porque aí ele vai buscar aquilo. A gente vem e escreve void meow, exatamente como a gente escreveu ali em cima. Vamos ver se está funcionando ou se deu erro. Está funcionando.
e ele fez miau. Não fez 5 miais porque eu tirei o looping aqui, mas a gente vai colocar de novo agora. Eu vou vir aqui e coloco int i é igual a 0, while i menor do que 5. Faço isso aqui, eu pego isso e coloco aqui. Agora a gente tem um looping aqui em cima. Eu faço um make, deu certo, eu compilei. Agora eu executo e fez isso aqui. Por que fez isso aqui? Lembra que a gente tem que colocar o i mais mais. Eu acabei de esquecer e foi algo que deu errado aqui agora. Deixa eu excluir isso aqui de novo, porque está indo para sempre aqui. Beleza. Eu vou dar um make, aula, foi, de novo, e eu vou escrever. Agora você pode ver que deu certo. Deu 5 vezes o miau na nossa tela. Agora a gente pode continuar brincando ou acaba por aqui? Obviamente a gente pode continuar brincando. Como que a gente continua brincando aqui? Eu, por exemplo, coloco int n aqui em cima. Eu quero definir agora quantas vezes vai ser repetido isso. Eu coloco int n aqui em cima. Vou excluir aqui no meio, só por enquanto, para a gente brincar aqui no meio depois. Eu vou mexer aqui embaixo agora no void miau e aqui eu vou trocar por int n e vou colocar um looping for em vez de while aqui, porque ele dá menos linhas. É o mesmo resultado, porém ele consegue armazenar de 3 ou 4 linhas, que foi o while, em só uma. A gente vem e coloca aqui int i é igual, a gente definiu a nossa int é igual a 0 e coloca i menor do que n. N a gente pode ver que colocou aqui. A gente vai e continua, que sempre vai aumentar 1 no i. Aí, beleza, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu já defini isso aqui, que o nosso void miau é isso. Já temos um looping. Eu até esqueci de colocar isso aqui, eu vou colocar agora. Aqui, por exemplo, eu, para ficar bonitinho, coloco aqui. Beleza. Aqui tá pronto. A gente já definiu o nosso looping e agora a gente pode brincar nisso aqui, no nosso int main void, que é o nosso programa principal. O que a gente coloca aqui? Vamos entender o que é esse void miau int n. O que é esse int n que eu coloquei aqui? Esse int n é para mostrar que é para a gente colocar, por exemplo, miau e a gente definir um número ali do lado, no meio dessas parênteses na frente de miau. Ali, por exemplo, a gente definiu que é uma int e a gente colocou o nome dela como n. O número que a gente colocar aqui, a gente está definindo n. O que é n? N pra gente é aqui no nosso looping. A gente está colocando que n, o número que a gente colocar aqui, por exemplo, 3, ele vai vir parar aqui, ó. Enquanto i for menor do que 3, que é o nosso n, isso aqui vai repetir. E assim vai. Eu, por exemplo, vou colocar 3 aqui pra gente ver se deu certo. No caso, eu esqueci o ponto vírgula aqui. Vamos ver se deu certo. Deu certo. E 3 miais. Eu posso vir aqui e simplesmente colocar 100. E eu tenho na tela 100
reais. Agora, eu posso continuar brincando com isso. Eu venho e faço o quê? Agora eu quero que o nosso usuário escolha a quantidade de reais. O que eu faço então? Eu coloco aqui dentro uma variável que eu quero que seja x e eu defino ela. Eu quero que seja int e x, o nome dela seja x. Então eu peço para o programa pegar do usuário um int. Quantos reais? E eu quero que defina isso, cortando para a próxima linha. Beleza, eu tenho isso aqui. Vamos ver se deu certo ou se já deu algum erro. Vamos ver. Eu faço o make, deu certo. Vamos ver se agora está funcionando. Quantos reais? Eu quero, por exemplo, 4 reais. E ele veio e me deu 4 reais. E isso eu comprei de novo. Isso já é um programa funcional de reais. Por exemplo, eu quero aqui 256. Eu tenho 256 reais na minha tela. E isso funciona para qualquer coisa, não só reais. Por exemplo, eu quero que ele dê um printf em vamos colocar o nome do curso aqui, CS50. Eu dou um make e eu faço aula. Quantos reais? Não é reais, mas tá dando para entender. Eu quero colocar 15 e ele vai repetir 15 CS50s aqui. Você viu que eu não precisei trocar o nome disso aqui. Isso aqui eu coloco o nome igual às variáveis, eu coloco o nome que eu quiser aqui, o que fique mais fácil para eu reconhecer depois, para saber o que está acontecendo aqui, o que está mandando acontecer aqui. E basicamente isso aqui seria o máximo por enquanto que eu conseguiria brincar com Miau. Agora, como já foi 55 minutos, eu já vou terminar. Eu só vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui em 50. Vamos ver se esse link aqui vai funcionar. Eu venho aqui. Eu vou passar esse site para vocês, porque fica bem mais fácil para vocês verem do que ir para lá. Ele está em inglês. Esse aqui no caso é a aula está em inglês também. Só que eu venho aqui, por exemplo, na semana 1, que é a semana que a gente está, que é a linguagem C. A gente vem e tem o Problem Set 1 aqui. Deixa eu ver se está dando para vocês verem minha tela. Tá. Eu clico aqui e eu tenho agora os deveres. No caso aqui, o que fazer? Aí eu tenho que fazer esses 4 passos aqui. Basicamente é isso. Aqui vão ser 2 deveres para até a semana que vem. No caso, vai ser, a gente pode escolher aqui no número 3. Eu vou mandar isso aqui em português lá, tudo traduzido, mas para vocês queiram vir direto aqui, a gente tem, por exemplo, essa versão do Mario. Vão ser 2 versões do Mario para o primeiro dever. Uma versão do Mario, se você estiver se sentindo menos confortável a fazer, se não está tão confiante, e uma versão do Mario mais difícil, se você estiver bem confiante. A mesma coisa no segundo dever, que é dinheiro ou cartão de crédito, se eu não me engano, que é se você pega para reconhecer dinheiro, se você está se sentindo menos confortável, menos confiante, ou crédito se você está se sentindo mais confiante. Basicamente é isso. Eu vou mandar tudo certinho lá, todos os passos que você tem que fazer, e é basicamente isso aqui. Aqui estão as aulas que a gente vai ver nesse curso, todos.
E depois deles a gente vai iniciar outro curso, se der tempo esse ano, porque 10 semanas a gente gastou 2 ou 3 somente na primeira semana, porque já são 2 ou 3 horas da aula. E é basicamente isso que eu tenho que falar, não tem mais nada e até mais.